Bom dia a todos e a todas que estão conosco hoje no nosso painel focado em mapeamento de jornada e como essa ferramenta, essa metodologia, ela pode ser utilizada como estratégia organizacional. Então, meu nome é Cristiana Ferronato, né? Eu sempre digo, podem me chamar de Cris, que sempre fica mais fácil. Eu sou Head de Design para Transformação de Negócios na ViaFlow. E hoje estou aqui muito bem acompanhado com dois profissionais incríveis que são a Thaís Abadio e o Everton Rezende. E já vou passar a bola para que eles possam se apresentar. Então, vou começar contigo, Thaisa, por favor, se apresente, né? Mas antes de se apresentar e dizer cargo, né? Essas questões, te apresenta ali, contando não só teu cargo, mas qual a tua relação hoje com jornada, com experiência do cliente, com transformação de negócios. Então, bom dia, seja bem-vinda, Thaisa. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Bom dia, Everton. É um prazer estar com todos vocês aqui, contando um pouquinho do dia a dia, né, da nossa trajetória. Então, atualmente eu estou como gerente de CX da Unimed Serra Gaúcha, mas venho numa trajetória de 19 anos na instituição, né, em farmácia hospitalar, depois em consultoria de acreditação ONA, vários anos, ali em planejamento estratégico, mapeamento de processos, núcleo de segurança do paciente, e nos últimos anos também na concepção, né, de um projeto, desde o início de um produto low cost, do Unifácil, junto à medicina preventiva, check-up executivo, central de vacinas. Então, desde o início lá da concepção até a parte prática. Obrigada, seja bem-vinda. E agora, então, Obrigada. vou chamar o meu amigo, né? O Everton. Everton, por favor, se apresente para a gente. Bom dia a todos. Cris, Thaisa, é um prazer. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Bom, minha carreira sempre esteve ligada aí à melhoria de experiência do cliente, experiência das pessoas, né, em geral. E eu atualmente estou na posição de gerente de hospitalidade na Unimed Sul Capixaba. Já tenho aí não pode contar muito, né? Mas 20 anos de história aqui, então é sangue verde, né? Mas já passei por várias áreas, inclusive da operadora. Nós somos uma operadora verticalizada, então hoje eu estou na posição de gerente de hospitalidade dos nossos recursos próprios, né? O Hospital Unimed Sul Capixaba e o Hospital Materno Infantil. Prazer estar com vocês. Eu também atuo, no momento, estou fazendo aí, cursando um mestrado em Design, Gestão e Inovação na UERJ. Legal, e bom. Então, para as pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando e que não são do sistema Unimed, né? Nós temos aqui duas pessoas que atuam na Unimed, né? E algumas Unimedes, e aqui temos então a da Unimed Serra Gaúcha e a Sul Capixaba, que além de ser a operadora do plano de saúde, então que cuidam dessa experiência das pessoas como sendo clientes do plano de saúde, também possuem serviços próprios, que é isso que o Everton trouxe. Então, né, a Unimed Serra Gaúcha tem hospital, tem laboratório, tem CDI, e também a Unimed Sul Capixaba, com seu lindo hospital da Unimed Serra Gaúcha também né? Também tem o serviço de laboratório e outros serviços aí que se chama, então, de serviços próprios, e os dois são responsáveis ali por essas estruturas, tá? Então, vamos direto aqui para nossa, para o nosso pergunta principal do painel, que é o que é o planejamento de jornada e por que que ele pode ser estratégico, né? Então, queria que vocês trouxessem da experiência de vocês, né, dessa utilização dessa metodologia, o que que na prática muda numa organização quando ela deixa de olhar pequenas partes ou somente processos, indicadores
isolados quando ela passa a olhar jornada do cliente, jornada do negócio. E aí, então, eu vou passar a primeira palavra para a Thaisa. E aí, Thaisa, eu queria te ouvir um pouquinho, então, sobre essa questão, o que que é o mapeamento de jornada e ele pode ser estratégico. Um mudo, Thaisa. Desculpa. O mapeamento de jornadas, ele passa a ser estratégico porque a gente coloca o cliente no centro do negócio, né? E uma empresa não vive, o cliente ele não vive de departamentos, ele não vive dos processos, ele vive da experiência que ele se conecta quando ele vai utilizar o serviço, né, em uma empresa ou em qualquer outra. Então, o que fica é a experiência única, não são os processos. E ela, para nós, pelo menos, ela é muito estratégica porque acaba sendo um direcionador, né, de priorização. E a gente acaba atacando a causa raiz, a gente não ataca, não cobre sintomas. Então, a gente vê e enxerga o que realmente importa para o negócio, que é o cliente que traz a sustentabilidade da empresa, do negócio. Legal, Thaisa. E você, Everton? Conta aí um pouquinho para gente. Eu acho que a Thaisa falou muito bem e eu acrescento aí, né? É você a passar a ter um olhar sobre a ótica de quem vive, né? Aquela jornada. Então, assim, a gente consegue ali, ao invés de mapear processos, setores especificamente, você amplia o olhar para uma jornada. Ainda que eu tenha, claro, processos ali abaixo para que auxiliem ali nessa jornada, mas a jornada você consegue mapear ali a experiência dele, sob a ótica dele, sobre uma persona, sobre aquela situação específica, as emoções, né? Então, a gente consegue definir não, mas mapear, identificar ali pontos de atrito, né? Que permitam a gente ser mais assertivo numa tomada de decisão. Então, acho que o principal ponto é você construir uma melhoria na experiência desse cliente, de forma que, porque assim, na saúde, né, aí falando aqui da saúde, é um pouco específico, porque ninguém quer estar aqui. Minimamente, né, a menos que seja um parto, né, mas assim, ninguém quer estar num hospital. Então, você trabalhar a experiência desse cliente é desafiadora, porque não é uma relação de compra de um bem, né? Então, é uma prestação de um serviço num momento crítico em que você precisa proporcionar uma experiência adequada e elevar cada vez mais. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a gente tem esse desafio e trazer ali o olhar do cliente sobre a jornada que ele vai passar nos permite ali ser mais assertivo e, apesar do desfecho nem sempre ser o desejado, porque nem sempre a vida permanece ali, né, do seu ente e tudo mais, mas, assim, a experiência como um todo tem que ter valido a pena, né, para concretizar ali a aquisição dele do plano de saúde, né? A gente vende uma promessa e no ato da utilização aqui é o momento em que ele vê se tudo aquilo que foi prometido está sendo realizado. Bacana. Ainda falando um pouquinho mais sobre essa questão de como que o mapeamento ele pode ser estratégico, né? E aí vocês trouxeram muito sobre essa questão de o cliente estar no centro, o cliente estar no nosso olhar. Quando vocês perceberam que fazer um mapeamento de jornada trouxe à tona algo que, se a gente tivesse só olhando departamentos, se a gente tivesse olhando processos, a gente não enxergaria. Não sei se vocês têm algum exemplo prático que vocês podem trazer para nós aqui, né, de o que possibilitou de trazer outro olhar e outra forma de tomada de decisão. Thaisa, quer começar? Posso, então, eu acho que o que torna, né, visível a tudo isso tem uma experiência que a gente pensa em que eu trago um exemplo aqui do laboratório. A gente fez um mapeamento de jornada do laboratório. Então, por que o laboratório da Unimed?
Porque hoje, como o Everton falou, no momento que ele compra o plano de saúde, no momento que ele adquire o plano de saúde, a gente tem que pensar quais são os primeiros pontos de contato dele. E aí o que nós temos? O consultório médico, um processo de autorizações, mas de serviço, o que ele utiliza mais é o laboratório e um centro de diagnóstico por imagem. Então, é o maior ponto de contato, um dos maiores pontos de contato do nosso cliente hoje. E aí, como é que está a experiência dele, sendo principalmente na nossa Unimed, o laboratório, ele é verticalizado. Então, todos os clientes Unimed são direcionados ao nosso laboratório na realização de exames. E que experiência nós estamos entregando para ele? Então, no primeiro momento, o que, que vinha à tona? O que, que chega? Ah, é o tempo de espera, é o tempo de espera, é o tempo de espera. Mas quando nós mapeamos a jornada, a gente viu, nós evidenciamos que o tempo de espera, ele era apenas um sintoma. E o que tinha por trás de todo ele, se nós não tivéssemos feito o mapeamento de jornada, qual é o tempo de espera? De repente, é a tecnologia, a gente não tem um sistema ideal, né, que sempre tem essa tendência. Então, existe muito a tendência das pessoas reclamarem, né, eu não tenho o sistema ideal, eu vou colocar mais guichês, mas não. Então, o tempo de espera era só a ponta do iceberg que tinha por detrás de uma melhor otimização de preparos, de sistema sim, de guias manuais. Então, era uma soma de vários processos que desencadeavam esse tempo de espera, né? Ao passo que, então, fazendo o mapeamento da jornada, a empresa, nós nos tornamos muito mais assertivos no que direcionar os recursos, do que a gente, né, a gente chama aqui no Sul, tapar o sol com a peneira ou agir prontamente sem nós pensarmos antes o que tem por trás disso tudo. Legal, que belo exemplo. E você, Everton, o que que você acha que ficou mais visível, que ajudou vocês a ter mais assertividade numa tomada de decisão a partir do mapeamento de jornada? Eu penso que assim, quando a gente fala de mapeamento de jornada, de experiência do cliente, a gente tem trazido muito uma pegada de automação, né, de inovação, e a gente tinha grandes dificuldades de priorizar ali as inovações, as automações por conta do volume de coisas. E o que a gente acabou identificando é que muitas das melhorias que chegavam para a gente eram melhorias para o setor em si, né? Aquele silo. Então, na jornada, a gente via que muitas coisas era, eu vou melhorar, às vezes eu quero melhorar o meu indicador de forma isolada, né, o meu trabalho aqui eu vou melhorar. Então, existia uma pressão ali para que a área de TI, né, entregasse um processo, né, uma automação de processo. Muitas vezes isso ficava míope porque eu não tinha ali a cocriação, eu não tinha o envolvimento do cliente. Então, quando a gente faz na metodologia, e aí a gente não está desenhando o processo, a gente está desenhando a jornada desse cliente. Então, muitas coisas a gente viu que eram investimentos que não valiam a pena, que a gente fez e que só melhorou a vida do colaborador. Não que não tem que melhorar, né, o processo e tudo mais, mas para o cliente não tinha impacto. Então, olhando de forma isolada, vou dar um exemplo da reclamação. Você falou do laboratório, né, Thaís? A gente aqui vivia a reclamação do atraso cirúrgico, e aí o cliente reclamava do tempo elevado de espera na recepção, e se a gente fosse só por esse processo de reclamação, olhando o indicador estava bom, e se fosse olhar só o tempo de espera, a gente colocaria mais colaborador. Realmente é uma tendência nossa. Mas quando você mapeia a jornada, identifica ali os gargalos e os pontos de atrito, a gente viu, por exemplo, desse processo, que o cliente não ficava esperando muito tempo por causa da Unimed aqui, né? Da empresa, do hospital. Existia um tempo de um agendamento definido no centro cirúrgico, mas o médico informava outro horário para o cliente. E aí isso fazia com que ele chegasse aqui muito, muito antes, e aí a gente foi entender que o tempo de espera não era o tempo médio ali da recepção, sabe, do colaborador, né? O tempo para ele ser atendido aqui, mas o médico
o consultório burlava esse horário porque ele queria que todos os pacientes do dia chegassem no mesmo horário para ele ir escolhendo. Então, se a gente fosse olhar só o processo, no meu agendamento está certo, o tempo médio de espera na recepção está certo, porque eu já atendi esse cliente, então ele não entrava ali né, naquele tempo prolongado, mas quando a gente foi olhar a jornada, a gente identificou esses gargalos e aí a causa raiz ali das questões era o comportamento dos consultórios, né, de uma forma geral, e a falta ali de estabelecer uma régua, né, um critério ali, né? E eu acho que complementando um pouco mais, e o Everton tenho certeza que vai concordar comigo, por um exemplo, né? Se nós fôssemos ver aí o atraso da cirurgia. Não, mas eu vou começar a olhar a tendência, eu vou começar a olhar o processo ou a jornada quando o paciente, esse cliente, chegar no hospital. O laboratório, nossa, o meu problema é o tempo de espera, então eu vou começar a olhar e eu vou começar a mapear quando o cliente chega no laboratório. Não, a jornada ela tem um início muito antes, né, que nos permite. Então, o laboratório, o tempo de espera dele, a jornada do cliente no laboratório, ela tem que ser olhada, medida e mapeada lá no início, onde é que começa? Lá no pedido do médico, quando o médico faz um pedido de exames, né? Assim como o do Everton, a parte cirúrgica começa lá no pedido de cirurgia do médico no consultório. Então, isso nos permite deixar de ver silos e ver uma jornada como um todo. E muitas vezes a questão dessa priorização, porque eu começo a enxergar, não priorizo só a minha área. Eu vejo que se eu juntar todos os atritos, eles se tornam maiores e ganham muito mais força para a gente resolver. E aí, nesse caso, a jornada, eu vou até antes, nem inicia com o pedido médico, mas a jornada desse cliente inicia com a pesquisa do profissional, a definição de qual médico ele Perfeito, vai, né? Aham. Aí ele perfeito. vai para o diagnóstico, né? Vai no consultório, faz o diagnóstico, vai lá no seu laboratório, né, Thaís? Depois ele volta no médico, e aí e tudo isso tem que estar mapeado, né? Gente, estou adorando, porque é incrível esse olhar que vocês trazem, né? Eu sempre, quando faço algum treinamento, eu sempre pergunto, pessoal, vocês sabem qual é a diferença entre mapeamento de jornada e mapeamento de processo, mapeamento de fluxo, né? E uma coisa que eu sempre trago, são complementares. Não existem um sem o outro, né? O que a gente está trazendo aqui agora é que este olhar que vocês trazem, eu preciso mapear, né? O Everton foi até além. É no momento que eu sinto algum sintoma e eu procuro algum profissional para me atender, né? Mas vamos supor que eu já tenha ali essa necessidade de fazer uma cirurgia, eu começo lá no pedido médico. Então, o mapeamento de jornada ele vai nos trazer um olhar mais estratégico de ponta a ponta, né? E aí, o mapeamento de processo, ele é o que vem após eu entender aonde eu quero melhorar, né? Mas queria saber de vocês aqui agora. Por que que vocês escolheram o mapeamento de jornada como método de atuar, né? Começar contigo? Vamos lá, Thaisa. Não, o que que a gente entendeu, né? Normalmente o que a gente implanta, e a gente, digo empresa, implanta e está disponível a criar uma área de CX, uma das primeiras coisas a gente sabe que o mapeamento de jornada é um dos pilares, né? É um dos pilares dessa área. Mas o ponto, olhando, daí começando a olhar, ter esse olhar do cliente, a gente percebeu que melhoria de processo existia, né? Então, a gente melhorava a etapa do processo lá do laboratório, então, o laboratório melhorava uma parte, autorizações melhorava outra, e ali na satisfação do NPS ou na satisfação no dia a dia, isso não mudava. Então, a gente entendeu, passou com esse olhar do cliente, a gente entendeu que o desafio não era melhorar uma etapa do processo, e sim melhorar toda a jornada. Porque se resolvesse melhorando a etapa do processo, já teríamos tido algum resultado mais palpável, né? E a outra questão que nós tínhamos por que escolher isso, também nós estamos com um projeto de ampliar o laboratório. E aí
aí a questão é uma diretriz. Vamos tornar ele cada vez mais tecnológico e autossuficiente. Mas para aí, o que o nosso cliente quer, o que ele fala, o que ele traz, qual é a necessidade dele, né? É o nosso desejo enquanto empresa em tornar muito mais tecnológico, muito mais autoexplicativo, e o nosso cliente, o que que ele quer, o que que ele deseja, o que que é importante para ele. Então, se a gente souber isso do cliente, nos tornamos mais assertivos e geramos mais valor. Então, acho que foi uma série de fatores. É verificar, é dar um passo a mais na maturidade da empresa, em além do processo, em melhorar processo, começar a olhar a jornada, porque ele não é mais tão suficiente, e sim, quando nós temos ou tivermos novos serviços, primeiro, antes de criar nossa expectativa enquanto empresa, do que eu quero que seja, quem é o nosso cliente hoje? O que ele quer? Então, a partir daí, o mapeamento de jornada é uma ferramenta estratégica e de gestão, totalmente. Eu trago o cliente para o centro do negócio. E, mais uma vez, é ele que me dá o resultado. É bacana. Everton. Eu brinco que assim, a gente, acho que foi 2021 que a gente começou a ter esse contato, né, Cris? E no planejamento estratégico eu tinha a missão, gente, eu preciso da figura do cliente aqui nesse mapa estratégico. Eu boto esse cliente que a gente utiliza o Balance Scorecard, né? Eu falei, vamos colocar o cliente no centro para ajudar a gente como, né, direcionador. E aí na caixinha lá na perspectiva de experiência veio lá melhorar a jornada desse cliente, elevando a experiência dele. E aí veio a pergunta, mas eu conheço a jornada desse cliente? Eu sei qual que é a jornada que ele faz? Então, assim, a gente veio, o que começou em voga, né? Veio mais em voga esse termo, e aí foi o momento que a gente olhou e falou, cara, eu não tenho como ficar em mapa de processo só. Nós somos certificados, né? A gente tem ONA nível 3, a gente tinha ISO na época, enfim, certificações que nos ajudaram, né? E nos ajudam a estabelecer, né? Toda a parte de estrutura e governança da empresa, e tudo mais. Mas o mapeamento de jornada, ele veio neste olhar como oportunidade de trazer a cocriação, de trazer o cliente para o centro. Então, foi um momento que a gente definiu essa metodologia, porque poderia trazer, no nosso caso, né, o cliente em si, sob esse olhar dele, e deixar de ter uma visão fragmentada. Porque fragmentado eu já tinha, né? Eu já tinha uma visão de setor, de processo, eu precisava ali de algo que me desse um tom mais estratégico, tá? Então, foi essa a nossa escolha. Queria fazer uma complementação daquilo que vocês trazem, que é quando a gente olha a jornada de ponta a ponta, né? Então, acho que é perfeito, Everton. Muita gente coloca o cliente no centro, no mapa estratégico, mas de fato só acompanha indicadores como NPS, CSAT, e tudo bem, né? A gente tem que acompanhar, mas para a gente tomar uma decisão efetiva sobre, a gente vai ter que agir de alguma forma, e o mapeamento de jornada, ele é uma dessas ferramentas. Tem um trabalho que a gente está atuando agora, que no NPS, todo mundo fala do atendimento, e quando a gente fala de mapeamento de jornada, o mais importante para o cliente é outro ponto. Então, são visões complementares. O NPS, as pessoas reclamam do atendimento. Quando a gente vai lá, entrevista o cliente, faz o papel da etnografia, o cliente nos mostra um outro caminho e uma outra direção. Então, acho que são visões complementares. E o outro ponto, que eu não sei se vocês concordam comigo, é o envolvimento de todas as áreas que fazem parte desta jornada, né? Então, quando a Thaisa traz lá no consultório, quando ele pede o exame, né, até o momento do resultado, a gente vai colocar todo mundo junto para ouvir o que que o cliente está nos dizendo, para co-criar soluções, né? Então, acho que esse também é um ponto, mas queria ouvir a opinião de vocês, se de fato faz sentido isso que eu estou trazendo, ou se vocês têm uma opinião diferente ou querem complementar.
Deixa eu só já Vai lá, pedir Everton. permissão aqui, que eu já estava na linha de raciocínio, Thaís. Uhum. Eu acho que é importantíssimo isso, e foi um ganho muito grande para a gente trazer todas as áreas, né? Então, tem essa tendência de quando tem a palavra experiência, cliente, né, CX, e aí isso ser uma contribuição das áreas de frente, das áreas de atendimento ao cliente. Assim, trazer esse engajamento de todas as partes envolvidas nesse processo contribuiu muito para que a gente pudesse ter mais assertividade na tomada de decisão. Eu concordo plenamente com você, Cris. Isso foi uma contribuição muito grande. No início ali as áreas, não, mas o que que o financeiro está fazendo aqui? Não, mas né? Eu sou do centro cirúrgico, não tem nada a ver com o cliente. Eu estou ali, eu só aceito o agendamento, né? Então, quando a gente trouxe todo mundo para a mesa, explicou, fez o pontapé inicial, inclusive, a gente fez uma rodada para priorizar qual era a jornada que a gente ia iniciar, porque quem quer tudo não faz nada, né? Então, a gente fez essa etapa de priorização. Eu acho que esse engajamento é importante, essa sensibilização inicial, claro, para todo mundo entender ali o porquê da coisa, e depois trazê-los para o centro, porque eu também não consigo resolver tudo, né? Eu acho que todas as áreas, né, enfim, os colaboradores e as áreas são super importantes, porque no momento também, que tu acaba indiretamente capacitando toda essa equipe para um desenvolvimento de visão sistêmica, né? Então, é uma oportunidade também da gente desenvolver as pessoas. Mas, principalmente, é o que o Everton disse, o que eu tenho a ver, nós tínhamos ali no mapeamento do laboratório, né? Daí foi convidado o arquiteto, eu uso esse exemplo. Ele não foi na primeira, não foi na segunda, me encontrou, mas Thaisa, por que que eu tenho que ir? Eu dizia, vai, que tu vai enxergar o porquê tu tem que ir. E aí, no final, ele viu que todo o material construído era uma base para ele projetar e fazer um layout de um novo serviço, né? E eu acho que as equipes que têm, elas que têm o dia a dia, elas sabem os limites, elas sabem o que elas enfrentam todo dia ali. Então, ouvir elas é também, elas se sentem valorizadas e eu acho que elas se sentem engajadas a construir. E quando tu consegue engajar as equipes numa cocriação, eles se sentem valorizados e a adesão é muito mais fácil depois para a solução. Tudo bem, nós temos duas perguntas aqui no chat, e aí eu vou ler a primeira, né, que é da Luciane, que ela gostaria da opinião de vocês sobre esse mapeamento quando falamos das experiências que não são verticalizadas, né? Então, que vocês, como Unimed, vocês não têm ali o poder sobre consultório, clínicas ou outros locais que são credenciados, né? Vocês acreditam que também é possível fazer esse mapeamento de jornada? Se que vocês também é possível a gente atingir resultados esperados e desejados, igual aí um mapeamento feito com os serviços próprios? Quem vai? Não, Vai. com certeza. Eu acho que o mapeamento de jornada, ele é aplicado em toda e qualquer organização, né? Porque, afinal das contas, todo mundo tem uma experiência a ser entregue. Todo mundo tem um cliente. Então, mesmo sendo prestador, quando ele entender o propósito, né, a cultura, ou o porquê veio esse mapeamento de jornada, ele vai estar engajado, porque ele também vai querer entregar uma melhor experiência, porque é ele que vai ganhar. Então, sim, a operadora pode querer proporcionar isso, mas eu acho que é o grande papel da operadora, se essa é a pergunta, desculpa, né? Envolvendo prestadores de serviço, é um presente que tu vai estar dando, né? Envolvendo o prestador de serviço, porque ele, muito mais do que melhorar, ele vai melhorar o serviço dele para outros clientes também, não só para aquilo que ele presta, né? Para o serviço que ele presta para essa operadora. Então, eu acho que a grande sacada é entender o porquê mapear a jornada do cliente.
tenho certeza que ele vai estar engajado. Everton. Complementando, esse mapeamento, se a gente disser, né, e nesse caso de utilização do plano, né, de utilização do serviço que foi ofertado como operadora, não tenho dúvida que ele vai acabar precisando de utilizar uma rede prestadora. A gente, no mapeamento, eu acho que vai vir os pontos ali de contato, de atrito, enfim. O consultório é uma parte que ali envolve médico, envolve a secretária, né? Que muitas vezes faz o papel mais da figura ali do consultório, né? De gestão. É importante e é possível envolvê-los, né? A partir daquilo que é uma dor também para ela, como falando aí da secretária, pode ser uma dor que está sendo refletido para o cliente, né? Então, nesse mapeamento, a gente vai conseguir identificar. É, Posso dar um exemplo aqui, que eu no consultório tinha uma dificuldade porque o cliente, ele recebia ali o médico fazia o pedido de cirurgia e a secretária solicitava. E aí ela já falava, só você aguardar, não falava quais os exames. Então, nesse mapeamento, a gente viu que tinha uma questão ali. O cliente ficava no limbo. Ele não sabia quais os documentos entregar, ele não sabia se tinha que entregar ou só aguardar. Então, a gente conseguiu ver ali que algumas coisas era falta de orientação da secretária, outras falta de informação da operadora em relação ao que o cliente precisava fazer nesse momento, ou se era o cliente, ou se era a secretária, enfim. Então, dá para trazer. A gente não tem o controle específico, né, do consultório, mas existem formas que a gente pode trazê-los para perto. Por quê? Melhorando o serviço para o cliente, a gente melhora também a vida da secretária. Então, assim, principalmente no processo de automação. Se uma solução for um processo de automação, não é raro a gente ouvir assim, mas está me dando serviço, né? E aí depois, quando você faz um workshop, traz para perto, explica o porquê, entendem e melhoram. E depois dão sugestões de melhoria, né? E isso é muito bacana. Eu acho que o que vocês trazem aqui para responder a Luciane é sempre envolver todos os atores desta jornada, sejam eles atores internos ou externos, né? Então, quando a gente está falando aqui do consultório, especificamente do sistema Unimed, é o médico, é o sistema que o médico atua, é a secretária. Quando é uma rede, é um laboratório, então sempre envolvê-los neste processo, através de uma entrevista, através de uma atividade de etnografia, né, estando presente lá naquele momento junto com eles. Então, gente, é bem possível fazer e depois se construir soluções que vão facilitar a vida deles também, né? Porque facilitando a vida deles, a gente também está colhendo resultados estratégicos para nós, tá? Eu também vou quebrar aqui o protocolo e vou ler a pergunta da Elaine, tá? Que ela direcionou para o Everton, mas todo mundo aqui tem condições de responder. O que ela fala aqui é como que a gente pode incluir o time comercial nessa jornada, né? Neste mapeamento de jornada. É, e aí tem uma questão, existe dentro de planos de saúde, de operadoras de saúde, uma jornada que a gente costuma mapear, duas jornadas, que é a jornada de primeira utilização, ou seja, este cliente ele entrou para a nossa base de clientes, e aí eu faço uma jornada com este cliente para saber efetivamente se eu estou cumprindo a minha promessa da marca e a jornada comercial ela está envolvida aqui nesse processo, e uma jornada de retenção de cliente, tá? Que é, então, aquele cliente que saiu, por que que ele saiu, e aqui eu também envolvo essa parte da jornada comercial. Mas aí queria ouvir da Thaisa
e do Everton, como é que vocês envolveram este time comercial ou se envolveram o time comercial nessas jornadas que vocês já mapearam? Tá no mudo, Everton. De repente a Thaisa fala antes. Oi, Vamos ver. Agora sim, sim. Luciane direcionou aí. Luciane, como a Cris falou, a gente teve esse olhar dúbio, né? Então, como operadora de saúde, quando a gente fez o mapeamento no hospital, a gente também fez um mapeamento na operadora para fazer a interligação, né? Então, a gente conseguiu, para ter um corte, claro, porque eu preciso partir ali de uma situação, então. Aqui no hospital, a gente fez, como um hospital que é estratégico cirúrgico, né, de operação cirúrgica, a gente fez um mapeamento inicialmente de cirurgia eletiva. Mas, como eu sou uma operadora de saúde, eu fiz um antes. Então, eu fiz um mapeamento de jornada de primeira utilização, que eu pegaria ali o processo de aquisição do plano até o processo de autorização, né? Então, nessa etapa ali, eu já pulo para jornada cirúrgica, se esse for o caso. Para a gente, deu um esclarecimento muito grande, deu um olhar de operadora mais hospital, mais serviço próprio. E esse mapeamento do serviço próprio também ele permitiu um olhar sobre os outros hospitais também, né? Então, a gente conseguiu fazer essa junção. Foi muito legal e trouxe um olhar sobre os pontos de fricção que a gente tinha ali na aquisição do plano. A gente conseguiu melhorar informação, então um pacote de informação ali para esse cliente, do que ele tem direito, do que não tem. Tem vez, a gente comercializa plano com direito só a consultas, exames, né, que é o ambulatorial, então esse cliente muitas vezes ficava perdido. A gente viu ali processo de plano com atenção primária, que tem um médico de referência, então esse cliente, às vezes, ele já teve uma experiência com outro plano que era rede aberta, então a gente viu que tinha necessidades ali. Então, a gente fez esse mapeamento também inserindo a área comercial. E te digo mais, a partir desse mapeamento, a gente viu que o processo de vendas ele era extremamente moroso e analógico. Apesar do nosso cliente ter um perfil analógico ali, low-tech, high-touch, né? Mas a gente teve um tempo ali para transitar. Ele aceitava automações, ele estava ainda não estava reclamando tanto disso, mas o tempo de fechamento de contrato era grande, 30 dias, por exemplo, para receber uma proposta. A gente fez todo um processo de automação uma venda digital que, inclusive, se tornou um case de sucesso, premiado pela Seguros Unimed no projeto Inova. E mês passado a gente foi feito uma viagem a Portugal, né, pela premiação, foi legal, porque a gente reduziu de 30 dias para 72 horas. Então, esse cliente recebe, finaliza tudo, e ele finaliza tudo online, mas observando ali o high touch, né? Então, ele quer ter um contato ali, ainda que seja uma videochamada. Então, a gente teve todo esse olhar para melhoria e sustentabilidade, né? Porque a gente também reduziu o papel. Só antes de passar a palavra para a Thaisa, eu acho que o Everton traz aqui esse elemento que é o low tech e high touch. Como que vocês descobriram que o cliente de vocês ele era low tech e high touch? E o que vocês. E aí você já está dizendo, né, de todas as características que vocês conseguiram conduzir ali a jornada. Ele é um É para termo, é para responder, né? Porque você trouxe tão forte assim, o nosso cliente. entrevistas, né? Então, a gente teve essa etapa de entrevistas, né? E isso foi muito importante porque você consegue identificar ali
o perfil desse cliente, ele mais cita, o que que naquele momento ali eleva ali, não, foi super tranquilo, eu gostei muito da ferramenta, ou não, eu senti falta ali do vendedor, eu senti falta da presença de uma pessoa para me explicar melhor. Então, a gente conseguiu identificar a partir das perguntas, de uma pergunta estruturada, mas também deixando ele falar e deixando vir o que está na mente dele, né, Cris? Então, entrevistando. Não, e é a construção desse perfil que vai te ajudar a tomar decisões depois, né? Thaisa, Sim. e você colocou o time comercial na jogada, não colocou na jornada, né? Não na jogada, não colocou. Então, o time comercial, ele é uma fonte de informações, né? Embora nós tenhamos, pensando em serviço, né? Pensando aí no laboratório, embora tenhamos um NPS, um CSAT, mas quem está na rua, por ele ser verticalizado, quem ouve no dia a dia as reclamações é o time comercial, né? Então, é o time de vendas, quando ele vai abordar uma venda do que ele já ouviu falar, mas muito mais o time de fidelização e retenção, né? Que a gente chama de quem faz o executivo que cuida das grandes contas, ou também de médias empresas, grandes empresas. Então, eles são o nosso subsídio diário. E no momento que a gente convidou eles para participar, não teve resistência nenhuma. Por quê? Porque eles disseram: a gente precisa disso. Oba, vamos ter melhorias para poder entregar para o cliente, dizer para o cliente que a Unimed Serra Gaúcha está olhando para esse problema, está olhando para essa necessidade. Então, eles foram um dos primeiros a serem integrados no time e com toda, como é que eu vou explicar, né? Toda a boa vontade do mundo em Uhum. querer colaborar e entender também o que acontecia dentro, que não de, entender o que acontecia lá dentro do laboratório. Isso também é subsídio para eles argumentarem junto aos clientes. Mas o time comercial é uma fonte riquíssima de informação, muito rica. Agora eu vou puxar então uma pergunta ali do Ebenezer que tem um pouco a ver com o que tu traz, Thaisa, dessa questão do quão o time comercial ele esteve envolvido e ele quis fazer parte. Então, quando vocês foram apresentar esse conceito de mapeamento de jornada internamente, né, para conseguir o dinheiro para investir, vamos dizer, nesse dinheiro, o tempo das pessoas, que também é importante, né? Teve alguma resistência? Teve algum desafio para comprovar ou para mostrar que esse método ele é bacana, ele é interessante, ele pode ser estratégico? E se sim, como é que vocês superaram isso? O desafio sempre existe, né? Mas partindo do princípio que a empresa está investindo e quer olhar para a experiência do cliente, essa é a principal ferramenta. Essa é a principal ferramenta de gestão para que isso realmente ocorra. Então, no momento da venda, a gente também teve que vender, né, Cris, internamente para a nossa presidência, para os superintendentes, e trazendo tudo isso que nós conversamos até agora. Qual era a diferença? Eles estão em alta gestão. Então, eles querem isso, mas talvez eles não saibam diferenciar. Tá, tu vai me mostrar, mas é a mesma coisa que a gente já mapeia processo. Qual é a diferença disso e daquilo, ou o que que tu estás me trazendo? E é tudo isso, nada mais é do que tudo que nós conversamos até agora. Explicar a diferença de jornada, de mapeamento de processo, a complementação entre eles, é trazer principalmente que nós estamos colocando a voz do cliente no centro. O cliente, se nós ouvirmos o cliente, a gente tem uma possibilidade maior de virada de chave e de assertividade nos investimentos, principalmente, né? Acho que uma das partes foi já falar, não, se a gente continuar melhorando por áreas, por departamentos, ou eu estou melhorando o meu quadrado, estou melhorando o outro quadrado, o meu silo, a gente não vai enxergar o todo. Então, o que que a mapeamento de jornada traz? Ele traz a visão do passo a passo do meu cliente. É o que ele vive, é o que ele sofre. Porque muitas vezes a gente desenha
E não é por mal, não está errado, veio muito essa questão de mapeamento de processos e é extremamente útil e complementar, como tu disseste, mas até que ponto nós temos a nossa entrega para o cliente, é uma reflexão para todos hoje. Hoje, nós entregamos para o cliente a partir do que nós mapeamos para nós mesmos, internamente, né? Então, é um convite para pensarmos que a jornada do cliente deveria ser desenhada primeiro, para depois os processos serem de acordo ao que eu quero entregar para o meu cliente. E a gente vem de uma cultura, todo mundo ao contrário, né? Vamos fazer o nosso processo, desenhar o nosso processo, e o cliente nisso, como é que fica? A gente está resolvendo as nossas dores internas, né? O nosso dia a dia interno da empresa para dentro, e não a empresa para fora, que é o cliente. Então, acho que a venda vem muito disso, que a partir do momento que a gente tenha toda essa jornada mapeada, que ela é uma estratégia para uma melhor priorização de recursos, para uma assertividade, para um público que é o meu cliente que vai trazer o resultado para a empresa, tá tudo bem, né? E que também não é de cima para baixo, e sim o envolvimento de todas as equipes, fazendo, né, uma mudança de cultura, é o que eu falo, é uma mudança de cultura, e a gente sabe que cultura a gente não muda da noite para o dia, a gente demora ali de 5 a 7 anos, sim, é isso que se traz, mas é o enxergar o todo, é agregar as pessoas para trabalharem juntas, e a gente olhar o problema se a gente cobriu e enxergou todas as pontas dele, né, e não só uma parte. Então, a partir daí, existe um voto de confiança, que é o que a gente está fazendo e entregando. Aqui, eu tenho um olhar de que a gente precisa ter quem compre a ideia, né? Então, a gente precisa engajar essas pessoas previamente. Então, antes da gente mapear os processos, iniciar, né, Benese, a gente fez primeiro um momento ali de sensibilização para que isso ocorresse a compra e a definição, inclusive, de um sponsor, né, para esse projeto. Então, demos o tom estratégico, foi um projeto que ele iniciou como projeto estratégico, então, de forma metodológica, nós temos aqui uma prestação de contas mensal para a diretoria, então isso ajuda muito para que a diretoria, a partir de uma sensibilização, bom, entendi a importância, vamos por esse caminho, é o caminho mais adequado, ela dá o tom, e aí a gente consegue trazer. E aí, sim, não fica na diretoria, isso não fica na diretoria, mas ela dá o tom. E aí eu consigo, pela metodologia, eu consigo atingir todas as partes interessadas. Então, eu trago o operacional, eu trago a secretária, se for o caso, eu trago todo mundo, mas a diretoria está acompanhando. Por quê? Como a Thaisa falou, o processo de mudança cultural é difícil, mas a gente precisa fazer, né? E aí, assim, também o desafio, a gente consegue ali, ao longo do tempo, ir ajustando rotas, né? Mas eu tenho essa ideia de que alguém precisa comprar a ideia aqui e me dar esse apoio, porque algumas mudanças vão aparecer e são mudanças que nem sempre são operacionais, tem coisas que vai ser extremamente estratégico, ou uma virada de chave dura, que precisa ser trabalhada, ou algo que vai ter que, né, ser programado mais para frente. Então, eu entendo que a gente precisa ter esse suporte da alta direção. Então, concluindo aqui, né, o que os dois falaram, eu acho que essa resistência para adoção, né? Primeiro é entender se lá no meu plano, que é o que tu trouxe no começo, Everton, tá lá no meu plano estratégico, tá lá no meu balance scorecard, que o cliente está no centro. Ok, mas o que estamos fazendo para que realmente esse cliente venha, né, para de fato o centro? Então, a ferramenta, o mapeamento de jornada é uma das estratégias. E aí, a Unimed Sul Capixaba adotou um modelo de sensibilização com a diretoria para o tema, evidenciando os resultados que poderiam ser atingidos a partir dali. Resultados que podem ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que vão ter suas dores aí na implementação.
Então, acho que essa foi uma boa conclusão aqui que eu fiz dos que vocês trouxeram. Gente, a gente tem várias perguntas aqui, eu acho que tá muito bacana. Eu vou falar primeiro responder a pergunta da Zâmara e depois eu vou voltar para a Isabelle, porque a Zâmara ela está nos perguntando o seguinte: eu gostaria que nós falássemos mais sobre a jornada de fidelização, né? Dessa retenção, saída do cliente. Se ela se aplicaria também em contexto de retenção de funcionários. E aí vou dar a experiência, minha experiência como consultoria que já fez mapeamento de jornada de colaborador, mas depois também queria ver a perspectiva de vocês que conhecem o método, se faz sentido aquilo que eu vou falar, tá? Então, um mapeamento de jornada, ele pode servir para qualquer de um dos nossos atores, seja o nosso cliente, seja o nosso colaborador, seja o nosso um ator que está fora da nossa área de controle, como foi trazido aqui, né? Um outro laboratório, um consultório médico. Então, sim, é possível a gente fazer essa jornada de retenção de colaboradores, tá? A gente pode ser feito tanto no início, né? Como é que é essa nossa jornada do onboarding do colaborador, e aí a jornada de retenção desse colaborador, desse funcionário, né? Mas essa é a minha perspectiva como consultora de quem está aplicando essa metodologia já há muito tempo. Eu queria ouvir, né, os nossos painelistas e convidados, se vocês, e aí vou puxar uma outra também pergunta aqui, que é se vocês enxergam que o mapeamento de jornada ele pode ser utilizado para essa retenção de funcionários e para outras áreas, porque aqui a gente está falando de operadora de saúde, né, e de hospital e de laboratório, né, mas na perspectiva de vocês, dá para colocar em outras áreas, dá para fazer essa metodologia com outros olhares, como por exemplo a do funcionário? Thaisa. Com certeza, né? É o que eu penso, ao menos. Todo mundo tem uma jornada a ser entregue, né? Não é só o cliente externo. Porque eu não entregar uma jornada interna? Se é um problema ou uma dificuldade que se tem, qual é a jornada desse colaborador? Então, como é que eu vou saber o porquê ele está saindo? A gente fazer a jornada de todo colaborador, como tu falaste, Cris, desde o onboarding até a manutenção dele, a saída dele, a gente vai acabar descobrindo com a jornada muitos pontos do porquê, né? O porquê ele está saindo, para depois a gente poder agir. Então, não só interno, a gente pode ter uma jornada de tecnologia de informação interna, como é que a TI de uma empresa está atendendo seus clientes internos. Então, aí nos colaboradores, os colaboradores são clientes internos, né? Então, como é que a gente faz? Ao meu ver, totalmente aplicável. Só muda atores, né? Muda alguns direcionamentos, mas a experiência existe, sendo ela interna ou externa. E a área de RH, né, a área de gestão de pessoas, ela é uma área que fornece, ela é uma fornecedora interna. Ela é uma das principais fornecedoras internas de uma empresa, assim como a tecnologia de informação. Então, existe sim jornada e existe muita oportunidade de melhoria, porque se eu trabalho os colaboradores internos, as áreas internas, quanto melhor eu entrego também, isso eu acredito que seja uma cascata, né? Vai refletindo até chegar no cliente externo. Perfeito, eu ia complementar isso. Inclusive, dependendo do mapeamento, vai aparecer ali os insumos necessários, o que eu preciso fornecer para esse colaborador para que ele consiga ter uma atuação adequada com o meu cliente, né? Então, assim, eu preciso cuidar de quem cuida, né? Eu preciso pensar nos insumos, nos equipamentos, no que eu faço para celebrar, para desenvolver esse colaborador. Então, eu não tenho dúvida de que pode ser usado não só para colaborador, mas para qualquer jornada que se entender. A metodologia, ela permite isso, né? No nosso caso, a gente está centrado no cliente, né? Na experiência do cliente, mas o cliente pode não ser, naquele contexto ali, o pagador ali do plano de saúde, ele pode não ser o cliente final ali, mas ele é o cliente
daquele processo, né? Então, a gente aqui até, inclusive, está fazendo um mapeamento da jornada do cooperado, por sermos uma cooperativa de saúde, né? Então, o cooperado, ele é dono, ele é sócio, né? Ele é dono da cooperativa, mas ele tem uma jornada aqui dentro. E entender isso é importante também, porque ele é um ator na experiência do meu cliente, ele é um ator quase principal, né? Então, Ele tem uma é dupla importante. função, né? Ele tem uma dupla Isso, função. Uhum, ele é dono e ele é prestador ali, né? Ele uhum. atua como um prestador ali na saúde, né? No cuidado desse cliente. Então, eu acho que é plenamente possível, aplicável e deve ser feito, né? Cris, eu não sei quem perguntou na questão da jornada da fidelização dos clientes, né? Falar mais, a gente não tenho ela ainda mapeada, mas está aqui no nosso radar. A próxima é realmente mapear a jornada do nosso cliente de fidelização. E o que a gente pensa? Começa desde a segmentação da carteira. Então, eu começo Uhum. segmentando a carteira, quem vou segmentar em quem é mais rentável, quem de nenhuma forma eu posso perder esse cliente. Outro, qual é o cliente que eu tenho oportunidades, que ele é bom, mas eu ainda tenho oportunidade de Uhum. trabalhar. Quem é o cliente que eu preciso cuidar melhor? E a partir daí, de uma forma muito macro, estou falando, né? Nada concreto ainda, mas eu acredito que parta da segmentação de carteira. Depois que eu tenho a carteira segmentada, que tipo de ações de fidelização eu vou direcionar e eu vou criar para cada público, né? Uhum. Ali contemplando o valor que eu quero entregar e o que é valor para o meu negócio e para o meu cliente. Mas é uma jornada que nós estamos aqui no radar bem É. direitinho. Ô, Cris, eu não sei se você me permite, eu estou vendo aqui que não sei se é a Luciane, Permito? Elaine Permito. fez uma pergunta a partir da obtenção dos resultados, né, da jornada, como que a gente trabalha isso? Plano de ação. Plano de ação, definição de quem é o responsável, método de acompanhamento, se não acompanhar, não sai, priorização das ações, quem quer tudo não faz nada, como eu já falei. Então, assim, tem coisas que às vezes é extremamente caro e não vai dar um resultado para a gente, caro e o esforço muito grande. Então, a gente teve que fazer essa priorização e a gente faz. Como eu disse, a gente é um hospital aqui, um hospital RIM7, ele tem um olhar digital, tem essa pegada de um hospital sem papel. Então, nós temos um comitê analytics e de automação, e o que a gente conseguiu fazer para que esse resultado ali, essas ações fossem melhor conduzidas. A gente leva fica a cargo de cada gerente, definiu a ação ali, ele estrutura aquela demanda e leva para a aprovação desse comitê, que é formado pelos gerentes das áreas, superintendente e área de TI. E ali, o ponto principal é qual é o ganho para o cliente, qual é o ganho para o negócio, porque eu também, né, sou CNPJ, a gente tem que pensar na viabilidade. E aí isso trouxe um outro olhar, que aí eu consigo, ao invés de olhar o processo, a melhoria para o trabalho em si, eu olho a melhoria para a experiência do cliente. Então, assim, várias ações foram feitas, eu sei que está no finalzinho, mas assim, a gente estruturou um pré-check-in aqui a partir dessa demanda. O cliente muitas vezes chegava na porta na nossa recepção e nem autorização tinha. Então, nós estruturamos um agendamento online em que o médico a secretária só consegue hoje fazer o agendamento se tiver uma guia autorizada. Então, por isso, teve que ter um entrosamento ali da diretoria, comprar essa briga, e a partir daí esse cliente recebe um pacote de informação para o check-in em casa. Então, isso melhorou todo o processo e o ciclo, sim, nesse momento fica na área de hospitalidade, mas a gente já tem uma caixinha ali na estratégia de inovação que está sendo estruturada. Tá? Então, o que eu fiz até hoje não significa que vai ser o perfeito daqui para frente, mas a gente vai evoluindo. Nossa, a gente passou voando, né?
Então, Isabelle, eu acho que aqui o Everton ele consegue responder a tua pergunta também, né? Então, como é que a gente consegue disseminar a cultura da experiência do cliente? É fazendo esse mapeamento de jornada, é envolvendo os times nesse mapeamento de jornada, é não deixando tudo que foi mapeado numa gaveta, né? Transformando em plano de ação e não 1 milhão de planos de ação priorizados de acordo com, obviamente, a estratégia que cada empresa vai ter. E eu acho que né, concordo ali, eu acho que foi a Elaine que trouxe que essa ideia do comitê, ela é sensacional, principalmente com o objetivo que tu traz. Como a gente melhora a experiência do cliente. Então, quando essa é uma diretriz que vem da liderança, me tragam planos de ações que melhorem a experiência do cliente, e você faça essa comprovação aqui neste comitê, você vai cascatear essa cultura da experiência do cliente de cima para baixo. Thaisa, Everton, foi sensacional, né? Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. Obrigada às pessoas que nos provocaram aqui com as perguntas. Foi incrível. Então, eu peço para vocês, nós temos aqui no nosso chat a nossa pesquisa de satisfação, né? É muito importante que vocês preencham, porque isso nos dá subsídio para os nossos próximos painéis que vamos construir. Muito obrigada a todos e foi um privilégio estar aqui com duas mentes brilhantes, Thaisa e Everton. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, um Até, prazer. Obrigada. obrigada, Cris, obrigada, Eva.